O parlamento britânico está denunciando a indústria da música por casos de abusos sexuais e misoginia. Quem vai explicar melhor essa história pra gente é Adi Ferreira aqui no Plantão do Meteoro. Adi, explica como é que está envolvendo o parlamento britânico nessa briga com a indústria da música. Então, a Comissão para as Mulheres e a Igualdade do Parlamento Britânico lançou esse documento oficial destacando, assim, desde assédio, agressão sexual, a questões, assim, que muita gente acha que é besteira, que é menor, mas na verdade não é, porque a gente está falando aí de desigualdade salarial, pressão sobre a aparência física, que faz com que as pessoas, e normalmente mulheres, desenvolvam questões alimentares, né? E para chegar a essa conclusão, elaborar esse documento, elas, né, da comissão ouviram diversas pessoas, testemunharam aí executivo sênior de 3 gravadoras, representantes da indústria, tá? A cantora pop Rebecca Ferguson e a ex-DJ da BBC Radio 1, a Annie Mac. Inclusive tem um pedaço do depoimento da Annie, se você quiser botar aí pra gente ver. Bora lá. Qual é as a Rebecca história. says that the system is kind of rigged. O sistema está quebrado against women in that. Let's say you're an artist. Contra mulheres. I heard from an artist just this morning on my way here who got signed, very young, really trying to make it. Believe that this record Ela está label falando de uma could help her menina jovem que get ela to conheceu, where she que acabou de fechar um contrato com a gravadora, né? Realizar o seu sonho desse momento. be and make some money and have a career. And went to the pub with the record label head. He kept asking her to stay out, stay out, stay out, stay out. Então, que ela foi para um pub com o chefe da gravadora, né? E ele pedia para ela fique fora, fique fora, fique And fora. then when they got out in the street, he sexually assaulted her. If you're her, E que daí depois ele abusou sexualmente dela. you can either complain and risk your career that you've fought so hard for being, compromised, or you Você não pode reclamar e botar em risco a sua A sua carreira, que você carreira. lutou tanto para isso, né? Ainda mais em indústria musical, né? Exatamente. and that's what she did. She's now in a position of, in a more powerful position. Foi o que ela fez. But still, if you speak out as an artist now, Ela já obviously tá there's numa posição um pouco maior, mas ainda assim, né? Ela não fala sobre o caso, né? as Rebecca said, there's really serious connotations for that in terms of fear and sexual violence, but also on a more kind of, I suppose, status level and perceptive level. Ela fala aí, faz uma referência ao depoimento da Rebecca Ferguson, que ela fala que fica pior se você é uma mulher negra, se você faz parte da comunidade LGBTQIA+, e ela citou alguns exemplos também, mas a gente fala sobre isso mais pra frente. Beleza. You don't want to be defined by being what is deemed as a difficult woman. You don't want to be defined also by something that happened to you that's deeply traumatic. You want your Que Você não quer ser definida por ser uma mulher difícil na indústria, e a gente sabe que esse é a imagem que se pinta dessas mulheres, e você também não quer perder as coisas, né, que você conquistou. E nem ser definida por o que um homem fez com você, né? Your artistry come Exatamente. first. You want that to be how you succeed. So if you come out and speak on behalf of, for something that happened to you, you will forever be defined by that. You will forever be seen within the industry Se você falar, você vai ser definida pro resto da vida como a pessoa que sofreu isso ou que disse que sofreu. by the people who run the industry as the person that spoke out and thus for can be difficult. I'm here because I have nothing to lose. I worked in the industry, I'm now out Eu of tô that. aqui porque eu não tenho nada I'm pra very glad perder. to be here for that, but a lot of women felt the same, just fear. Mas durante muito tempo eu sentia medo. E ela disse que ela só sentia medo durante muito tempo, que nem muitas mulheres sentem, né, na indústria. E esse documento aí acusa um boys club, tá? Como se fosse tipo o clube do Bolinha.
E cita 2 exemplos de mulheres que seriam raridades, tá? Como Taylor Swift e Miley Cyrus constituem menos de 1/3 dos artistas mais bem-sucedidos e representam apenas 14% dos autores de títulos. Mas, mesmo assim, a maioria dos artistas que conquistam o primeiro lugar nas paradas são mulheres, tá? E dos 10 títulos mais reproduzidos, de mulheres. Né? E também cita um exemplo aí do Festival Glastonbury de 2023 que teve 0 mulheres como atração principal e em 20 anos apenas 5 mulheres foram atração principal nesse festival, tá? Então, sei lá, faço as contas aí. E aí o documento pede que o parlamento tome medidas legislativas urgentes para proteger as mulheres musicistas e as criadoras contra esse assédio sexual, incluindo aí a proibição de qualquer termo de confidencialidade nesses casos, tá? Inclusive bullying também, tá? Porque são coisas bem comuns. E além disso, os gerentes de artistas devem ser licenciados. E as gravadoras precisam publicar regularmente, no caso precisariam, né, porque essa lei ainda vai ser apreciada, precisariam então publicar aí a diversidade dos elencos criativos da força de trabalho e também os salários dessas pessoas para que se tenha aí, digamos assim, um public shaming dessa diferenciação de salários absurda. E ainda pedem mais investimentos e apoio a talentos diversificados. É uma situação bem complicada, né? Que a gente está falando aí de uma coisa bem específica, que seria a indústria da música no Reino Unido, mas a gente sabe que isso vai para além da indústria da música e vai para além do Reino Unido, né? E daí isso é uma das coisas que eu até fico pensando quando eu vejo esse tipo de proposta que obviamente tem que ser e deve ser apoiada, mas ao mesmo tempo a gente tem que pensar que não é o suficiente, né? Porque vai resolver uma questão pontual ali de algo que na verdade é uma misoginia sistêmica. E também acho que não dá para deixar de perceber um outro ponto, que é o de que a gente muitas vezes está falando aí da questão da misoginia, mas que vai além da misoginia, como ali no próprio depoimento fala da questão de LGBT, de negros, etc., que na verdade aponta para uma questão na direção de uma questão de poder, né? De você tem estruturas de poder que a pessoa que está acima tem poder sobre as que estão mais abaixo e vão usar esse poder. Nessas minorias, isso acaba se demonstrando de uma maneira muito mais pesada. Mas a gente pode questionar a própria questão de existir essa estrutura de poder, já é algo como algo problemático, né? Exatamente. E, amiga, os dados são até absurdos, assim. A gente vê... Quem acompanha a chart, eu sou uma pessoa que gosta de acompanhar a chart de música, porque a minha ídola no mundo pop é a Miley Cyrus, então eu fico acompanhando o chart. Mas se você for ver os charts do Reino Unido, principalmente... é sempre dominado por mulher. Sempre. Só que aí você vai ver na hora de receber o dinheiro por aquilo, normalmente não são elas que recebem. Onde fica esse dinheiro? Como que uma pessoa que está no chart em primeiro lugar não tem dinheiro suficiente? E esse documento cita 2 exemplos que realmente são totalmente fora da curva, que é a Taylor Swift, que é a própria Miley Cyrus. Que elas, sim, elas têm... Uma tem uma forma de carreira diferente da outra, mas elas têm especificidades específicas. Especificidades específicas, até foi redundante. Mas a Miley, por exemplo, é Nepo Baby, né? A Taylor Swift já vai por um outro caminho, já é uma outra história. Mas são raridades, é isso aí, são raridades. Viver de música hoje, infelizmente, quem consegue mais dinheiro na indústria são os homens brancos, cis, heterossexuais ainda, como em muitos casos fora da música, né, em muitas partes da sociedade. Mas esse caso em específico é bem interessante, porque se você for olhar os charts, não faz sentido. O negócio não faz sentido, porque é muito público, sabe? É uma coisa muito mensurável publicamente. E simplesmente não faz sentido. Pois é tanta coisa que não faz sentido nesse mundo capitalista e patriarcal que eu nem vou começar.
Mas enfim, muito obrigado, Adi. Vamos continuar acompanhando essas histórias aí com relação à misoginia, que tem sempre que ser discutida. Se vocês querem ajudar a gente a continuar falando disso por aqui, seja membro e até mais.